vezes eu tô conversando em inglês com eles. E aí as outras crianças ficam meio que olhando, aí teve um menino que perguntou pra ele, de onde você é? Ele falou, eu sou do Japão. E ele falou, mas, né, esse amiguinho falando, mas você tá falando inglês. Mas que Japão é esse? E aí ele não sabia responder mais, né? Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso Papo na Gringa, diretamente aqui dos nossos estúdios em Salt Lake City, nos Estados Unidos. Eu aqui, Adriano Souza, diretamente com meu amigo, irmão, parceiro, camarada de bancada. Rafael Jaber. Opa, tudo bem, Adriano? Claro, Rafael. Estamos aí, né? Começando mais uma entrevista bacana. Uma entrevista bacana. Tivemos essa semana o Thanksgiving. Comeu pra caramba? Nada. Comeu caramba porque a gente tá num desafio aí. Comeu comida feita em casa. A gente não pode mais comer comida processada. Exatamente. O nosso desafio aí pra você que já está acompanhando, né? Os dois gordinhos aqui nos Estados Unidos. Nós estamos aí que nós não... O que a gente não pode comer, Rafinha, mesmo? Semana 1, nada de comida processada, nada de fast food. Tem que ser comida preparada, bastante vegetais. E a gente teve que parar com refrigerante também. Refrigerante, pelo menos, a gente já tinha parado há um tempo aí, um mês aí que a gente já tava parando, né? Só tô com água com gás. Só com água com gás, né? Pizza com água... Ah, delícia, né? Isso aí, né? Não combina, cara. Mas legal, cara. Mas essa semana, é o seguinte, pessoal... primeiramente, obrigado aí a galera que tá assistindo os episódios, tá curtindo, tá comentando, tá compartilhando. Bastante gente chegando aí com sugestão boas, convidados legais. A gente tá entrevistando pessoal muito legal, né? Que tem muita experiência na gringa. E hoje, cara, vamos lá, meu. A gente ainda tá mais internacional. A gente já trouxe uma pessoa... Saímos das fronteiras americanas. Já foi do Brasil, agora uma pessoa que tá lá do outro lado do mundo. Do outro lado, cara, meu. Então a gente tá hoje com a nossa convidada, Fernanda Ando. Muito bem-vinda aí ao nosso episódio. Bem, Fernanda, se apresente aí pro pessoal. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Nanda, Fernanda, né? Aqui no Japão, Fernanda fica muito estranho em japonês. Então eu adotei o Nanda pra ficar mais fácil, mais prático. Eu moro no Japão há 12 anos e aqui eu nem imaginava que eu fosse vir um dia pro Japão, que eu iria ensinar japonês nas redes sociais, eu não sabia nada. E sou casada com um japonês, tenho 2 filhos e eu não me imagino mais a minha vida diferente em outro lugar, né? Então é uma coisa meio... os caminhos, né, que a vida vai arranjando pra gente. Legal. Então eu tô muito feliz de estar aqui pra poder compartilhar um pouquinho da minha experiência aqui no Japão. Com certeza. E a gente sempre usa de exemplo, o meu cunhado, ele mora no Japão. Ele casou com uma japonesa e foi morar no Japão, né? E muitas vezes, quando a gente tá conversando, né? Pô, Bruno, como é que estão as coisas aí? Conta pra gente. Ele fala, cara, é outro mundo. É difícil até explicar, né? Sei lá, a gente já viu por televisão, sim, né? Pô, aquela rua que tem acho que são 5 intersecções, tem um monte de luz e tal. Mas as pessoas que conhecem aí o Japão só sabem o que é quando tá aí. Uhum. Pra gente é muito diferente. A gente vê mais pelos youtubers, essas coisas assim, né? Pelos canais. E isso a internet facilitou muito, né? Pelo menos a gente tá tendo a oportunidade de conversar com a Fernanda do outro lado do mundo, né? Então... era uma coisa que a gente queria muito, era conversar com alguém do outro lado do mundo, né? Porque as pessoas acham que o Papo na Gringa a gente fala só com o pessoal aqui nos Estados Unidos. E só fala de Estados Unidos. E só fala dos Estados Unidos. Não é. A gente quer trazer pessoas pra trazer essa experiência. Agora, só uma pergunta rápida. Como que é o seu nome em japonês? O Fernanda? Fica Fernanda. Aí, ó, mas dá pra entender, porque não tem o F-E-R, né? Então fica Fuerunanda. Tá vendo? Fernanda, ó, Fuerunanda. Nanda é igual. Então, tipo, só vamos tirar. Facilitou um pouco a vida, né? Da gente que não fala japonês. Então, Nanda. Agora, você falou aí que você tá 12 anos aí no Japão, né? Vamos lá, como é que surgiu esse negócio de você ir pro Japão, né? Como é que foi essa história aí? Conta pra gente. Então, na verdade, eu nunca imaginei. Não tenho família japonesa, não sou descendente de japoneses. Só que eu tinha, né, um namorado que ele tinha família aqui no Japão. Uhum. E aí eu tava bem naquele período de terminando a faculdade, o que eu vou fazer da vida? E aí decidimos, não, vamos então, tem a oportunidade de ir pro Japão, vamos pro Japão? Passar uns 2, 3 anos lá. Eu falei, beleza, né, vou acabar a faculdade, não tinha nada muito planejado. Uhum. Então eu vim, né, então a gente Mas veio ele é aqui, brasileiro? Ele é brasileiro. Ah, ele é brasileiro, então... Sim, diferente aí do cunhado do Rafa, que casou com uma japonesa. Uhum. Foi para o Japão e casou com uma japonesa. No caso, ele é brasileiro, fala português. Sim.
E aí vocês decidirem pro Japão. Ah, tá. Isso. Legal. A ideia era ficar 2, 3 anos, juntar dinheiro, porque antigamente muitos brasileiros descendentes vinham pro Japão, vem até hoje, com esse intuito, né? De juntar dinheiro aqui, trabalhar pesado, trabalhar 12 horas por dia em fábrica e juntar um dinheiro em ienes que no Brasil, né? Convertendo para o real, dá um dinheiro legal para você começar a sua vida, né? Então seriam 3 anos que a gente anularia da nossa vida trabalhando para poder voltar para o Brasil e começar uma vida realmente. Eu tinha 20 anos nessa época, então esse era o plano, né? 20 anos. Só que as coisas não eram mais como eram antigamente, né? Que dava para você vir, fazer bastante dinheiro, trabalhar bastante. Inclusive eu vim em 2008, que foi a maior crise, né? Do país no mundo inteiro. Nossa. Então eu vi, não tinha trabalho, não tinha aquela promessa toda de muita oferta de emprego e muito dinheiro para você receber. Então foi bem diferente do que a gente foi planejado, do que tinha sido planejado. Então aí a gente começou a pegar outros caminhos. E aí, depois de 2 anos, a gente separou, né? E eu fiquei, né? Aí eu decidi estudar japonês, né? Para poder voltar para o Brasil, porque eu não tinha descendência, né? Então eu não conseguia nem renovar os meus vistos. Então eu iria voltar para o Brasil para, né, recomeçar minha vida no Brasil. Pelo menos falando japonês, né? Pelo menos falando japonês. Talvez não trouxe todo aquele dinheiro na bagagem, mas trouxe cultura, aprender um idioma novo, né? Exatamente, esse foi o plano. Legal, bacana. Eu até voltei, eu fiz uma pergunta, até cortei você, até desculpa, que eu tava perguntando eu não sei, cara, eu não perguntei, quanto que tá o ien hoje em comparação ao real, por exemplo? Eu sei que pro dólar se divide por 10, se eu não me engano. Acho que uma coisa que custa 100 mil ienes seria tipo 10 mil dólares ou $1.000, alguma coisa assim. É mais ou menos isso. Essa conversão fica legal. Apesar de ter umas variaçõezinhas, mas tem a variação do dólar pro ien e do dólar pro real. Então dá mais ou menos isso. 100 mil ienes, mais ou menos 10 mil dólares. Eu sei porque eu gosto muito de instrumentos musicais. Eu toco guitarra. E tem uma rua aí que acho que chama Shibashi ou Hibashi, alguma coisa assim, que é só loja de instrumento musical. Mas qual é a cidade? Eu acho que é em Tóquio mesmo. Em Tóquio. Mas você não mora em Tóquio? Não, eu moro em Nagoya. Nagoya é a terceira cidade maior do Japão. Tem aquele time Nagoya Grampus. São Paulo já jogou. Tem sim. Nagoya Grampus. São Paulo já jogou lá. Já Nosso time do coração já foi campeão. No Brasil. Campeão mundial 2 vezes no Japão. No Japão, né? Então, temos boas recordações do Japão. Só pela TV, tá? 2 vezes, não, 3, cara. Você tá esquecendo um. Não, mas a terceira... É verdade. Terceiro foi no Japão verdade. Mas, não, porque eu assisto muitos canais. Né? A minha esposa e minha filha, eu chego do escritório, elas sempre estão assistindo alguma coisa, ou é japonês, ou é coreano, ou é chinês. A cultura do K-pop. Minha filha gosta bastante dessas músicas. E aí, eles mostram muito comida de rua. Não é? É bem normal, né? Comer aí de... E aí mostra, assim, o valor tá no ien, mas aí sempre mostra em dólar também. Eles têm isso aí também, não tem? Ele mostra em dólar o valor também. Aí no Japão é comum. É bem difícil você ver em dólar. Em dólar? Então, provavelmente algum outro... Então, mas quem me ensinou a dica foi um amigo meu que costuma comprar coisas do Japão. Ele fala, divide, acho que por 100, né? De 100 mil vira 10 por 10. Ele falou, então, é mais ou menos. Obviamente varia um pouquinho pra cima ali, mas... Pelo menos você não erra muito, né? Diferente do dólar, que hoje lá no Brasil tá 5, depois fica 50. Exatamente. Mas, pô, que legal. Agora, você foi pra aí, tá? Legal. E quais foram as coisas que você sentiu primeiramente como um desafio? É muito diferente. Porque é bem diferente. Até a leitura, oriental, né, Rafa? Não. Imagina. Lá Eu sei que o livro, ele começa ao contrário, né? Como que foi isso aí? Realmente, por mais que a gente se prepare, ainda mais naquela época, né, 2008, não tinha ainda o Facebook, Instagram, pra gente saber como é que era. YouTube também, pessoas que estavam fazendo um canal no YouTube, que eram daqui do Japão, era muito difícil você encontrar qualquer informação. Então, por mais que a gente imaginasse várias coisas, você chegando aqui ia ser diferente. E realmente, assim, se falar de desafios, tudo foi um desafio, mas eu tive uma surpresa muito grande. Né? O desafio, claro, né, foi comida, né, toda a questão da língua, os costumes e o medo também. Eu acho que quando a gente não sabe, né, nada, a gente não sabe os costumes, não sabe a língua, a gente fica com medo de fazer alguma coisa errada, com medo de ser mal interpretado, com medo de ser
com alguém. Ou então de, sei lá, entrar onde não pode entrar. As regras de trânsito, então, só fui conseguir tirar minha carteira de habilitação depois de muito tempo. Porque eu tinha esse medo. Ai, como é que eu vou dirigir do outro lado da rua, sabe? Do lado errado, né? Então, tudo era muito desafiador. Só que a minha surpresa foi que eu não esperava encontrar uma comunidade brasileira tão grande aqui no Japão. Porque, assim, dá pra sobreviver no Japão sem o japonês? Dá. Porque aonde você vai tem tradução. Legal, prefeitura tem tradução, médico, né? Se não tem uma tradutora ali do próprio hospital, você pode contratar esse serviço com algum outro brasileiro que tá aqui há mais tempo, que cresceu aqui no Japão. Mercados brasileiros, o churrasco nos parques, vocês vão em qualquer parque, onde tem mais concentração de brasileiro tá em tudo que é lugar. Sabe, pelo cheiro do churrasco, que é churrasco de brasileiro. Então, toda essa facilidade de televisão brasileira também, eu fiquei impressionada. Eu falei, nossa, é um Brasil fora do Brasil. Então, foi essa surpresa, mas tudo o resto, quando eu saía dessa comunidade brasileira, tudo o resto era muito desafiador. Era um susto, né, Fernanda? Porque aqui nos Estados Unidos também tem, né, um pouco dessa cultura dos grupos brasileiros, né? Então a gente sabe aqui que todo ano tem a festa brasileira, a gente sabe onde tem os restaurantes brasileiros, o mercadinho que vende as comidas brasileiras. Geralmente eles vendem várias coisas, mas você sabe, aquela seção eu vou achar biscoito de polvilho, vou achar farofa, né? Bis, exatamente. Biscoito de polvilho. Mas, ainda assim, o inglês e o americano não é uma cultura tão diferente da brasileira. Sim. Mas a cultura oriental é totalmente... Os costumes, comida, que pra mim seria um desafio, eu não como peixe. Tem os cumprimentos até, assim, talvez o movimento que você faz, cara. Você tá demonstrando alguma coisa, né? Eu lembro, eu trabalhava e eu tinha um cliente, um fornecedor japonês, até o jeito deles darem o cartão era diferente, que ele pega, segura com as duas mãos. São as duas mãos. E aí eu fui perguntando para um brasileiro que mora no Japão, ele me explicou que isso é uma tradição, tem uma história por trás disso, né? Então é um país que é muito rico culturalmente em tradições, costumes, né? Igual você... E com certeza, acho que pro brasileiro que tá acostumado com o nosso povo, que é muito mais descontraído, mais aberto, chegar lá numa cultura que tem outro... Deve ser um desafio, não vou dizer complicado, mas um desafio que ali... Todo dia você ia lá andando um degrauzinho, né, Fernanda? Eu lembro na Copa do Japão... Foi 2002. Que o Brasil foi campeão. Os japoneses, tipo, acabavam os jogos, eles limpavam, assim, tipo... O estádio. Até quando eles foram pro Brasil assistir exatamente. a Copa no Brasil... Acabava, eles recolhiam o lixo que estava em volta, né? Tem essa parte até cultural, da parte educacional, né? Do respeito às coisas também. Então, provavelmente, pelo que eu vejo, o Japão é um lugar também que você não vê lixo na rua, sujeira, essas coisas. Então, não só em Tóquio, que é uma cidade grande, mas também em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar. Isso te espantou? Isso também te trouxe coisas boas também, com certeza, né? Isso influenciou também para você ir pro Japão, essas coisas? Como é que foi também? Não necessariamente tem influenciado, porque eu tinha muito pouca informação sobre o Japão. Pra mim é como se estivesse falando, vamos lá pra, sei lá, pra um país que você nunca imaginou ir. Tá bom, então assim, na verdade, foi tudo não é que influenciou, né? mas impressionou, né? Na verdade, impressionou. Sim. Com certeza. Em relação a esses costumes, né, de lixo e de você não incomodar as outras pessoas, porque até mesmo a questão de chegar no horário, a gente imagina que é uma responsabilidade nossa, mas os japoneses veem isso como que você está desrespeitando aquela pessoa que ficou te esperando. Então é muito pro outro, né? A questão da máscara agora, né, no Japão sempre teve esse costume de usar máscara. A gente pensa que é o quê? Pra eu não pegar nada de ninguém. Mas não, o japonês ele já pensa que assim, não, pra eu não passar nada pra ninguém. Vai que eu esteja com alguma coisa que eu não quero que os outros né, tenham, né, no caso, peguem. Então, é muito em relação ao que as outras pessoas, né, o respeito às outras pessoas. Isso foi uma coisa que não tinha até então me ligado nisso, né? Era muito pra mim, não, porque pra que eu não sei o quê. Mas pro japonês é sempre pra não incomodar o outro. É mesmo perfume, as pessoas não costumam passar perfume muito aqui, né? Igual a gente gosta de tomar banho, pra não incomodar as outras pessoas, podem, né? Porque o seu espaço
né, em volta, aquela coisa, né, abstrata, que o seu espacinho ali, o perfume ele passa desse espaço, então já atrapalha a outra pessoa. Então são muitas coisas que eu tive que começar a rever, ver com outros olhos também, e entender, já que eu estou no país deles, né, não faz nada mais sentido do que eu olhar e falar, não, peraí, eu acho isso, mas a questão é outra, então, né, então vamos começar a se adaptar, vamos nos adaptar, né? Exatamente. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, nessa forma, né? Tipo, às vezes, eu passar um perfume pra caramba, né? Talvez o perfume que você gosta Exatamente. não é o que eu gosto. Nossa, hoje eu vou top, né? Nossa, hoje eu tô cheirosão, bonito. E o teu companheiro, às vezes, de trabalho, da escola, eu falei, nossa, esse cara de novo com esse perfume. Assim, né? Então, é verdade, né? Você pensar no... Isso é bom, né? Você pensar no outro. Né? Pô, você é muito mais altruísta do que a maioria dos países, eu diria os orientais, não, os ocidentais, né? Nós, brasileiros, a gente, música alta a qualquer horário, então tô incomodando o bebê, às vezes tá dormindo, né? Ninguém sabe se aquela casa tem uma criança pequena, né? Então tem um pouco desse... Esse negócio de horário também é importante, interessante, porque aqui pra brasileiro, também, então... O americano aqui, ele marcou, te convidou pra jantar às 5 horas. Tudo bem que vai ser das 5 às 6. Não, aqui é 1h30, evento social, acabou. Mas assim, 5 horas ele tá te esperando. E ele acredita que você vai estar lá. E ele não tá te esperando ali, terminando de fazer a comida. É 5 horas com a mesa pronta, com a comida pronta. Ali pronta é sentar e comer, né? Aqui também, mesma coisa. Mesma coisa. E Fernanda, uma pergunta. Teve algum momento que você sentiu... Agora eu estou adaptada, levou tipo 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quanto tempo, mais ou menos? Bem mais. Ou alguma... Vamos falar aí de 5, 6 anos. Caramba! Porque eu tive quando eu me mudei aqui para os Estados Unidos, já conheci de férias. Mas é o que eu falo, viver aqui é uma situação totalmente diferente. E no começo eu tinha aquela sensação de... será que é umas férias prolongadas? A hora que eu criei uma rotina, as crianças na escola, indo estudar, trabalho e tudo mais, aí sim foi onde eu comecei a pensar, opa, aqui tá virando a minha nova realidade. Mas eu imagino que no Japão, como talvez os desafios ainda sejam maiores, questão de língua, costumes e tudo mais, isso demora um pouco mais de tempo. 6 anos, 5 anos, 6 anos? Por aí. Porque, assim, os primeiros 2 anos, eu realmente estava dentro daquela comunidade, dentro da bolha da comunidade brasileira. Certo. Então, depois desse marco aí que eu abandonei meu trabalho, comecei a estudar japonês, fui morar sozinha, que aí eu já estava sozinha aqui no Japão, sozinha mesmo, não tenho nenhum familiar aqui. Então, eu fui para um apartamento que já estava todo mobiliado, consegui pagar o meu aluguel e estudava. Certo. E aí, nessa época que eu conheci o meu marido, que aí ele foi morar junto comigo e tal, e aí Aí foi uma outra realidade, porque quando eu já me mudei para esse apartamento, eu já não tinha mais, como eu já era um pouco longe da comunidade brasileira, minhas amizades já começaram a ficar só assim, de vez em quando a gente manda uma mensagem, eu não tinha mais a televisão brasileira, eu já não tinha mercado brasileiro, comida brasileira, então vou ter que comer o que tem aqui, né? Vou ter que fazer o que tem aqui, vou ter que ir nesse mercado comprar umas verduras que eu nunca vi na vida. Então, depois de 2 anos e pouco que eu fui assistir pela primeira vez a televisão japonesa. Então, nesses 2 anos anteriores, era só brasileira, só novela, tudo que tinha aí no Brasil também. Tudo que tem no Brasil, né? A gente tem aqui. E você acha que Então, essa adaptação, olha só, já são 2 anos e pouco que eu fui começar a dar um passinho realmente no Japão. Que eu comecei a entrar em restaurantes que eu não conhecia. Antes era só McDonald's. McDonald's a gente tá garantido em qualquer lugar do mundo. Exato. Então, para começar a experimentar, ter experiências novas, foram só depois desses 2 anos e pouco, que teve até o terremoto com o tsunami nessa época, que eu me vi assim, nossa, todo mundo no Brasil volta, porque aí tá perigoso, porque toda a radiação e tal. Eu falei, meu Deus, não tem dinheiro pra voltar, sabe? Não adianta você ficar falando pra eu voltar, mas agora não dá, eu tô no meio de um processo, acabei de pagar a escola. Então, eu me senti bem, assim, com medo mesmo. E aí, eu tinha que experimentar, tinha que enfrentar tudo aí, comida e os outros costumes. Então, quando eu conheci meu marido, depois de uns 3 anos aqui no Japão, foi uma adaptação de casal, foi uma adaptação ali, uma convivência diária com uma pessoa que tem uma vivência completamente diferente. Então, aí já foi uma certa adaptação. Depois, quando eu tive o meu primeiro filho, foi uma adaptação também, né? Não tenho a minha mãe aqui, meu primeiro filho, eu não tenho minha mãe aqui pra me ajudar. Como é que dá banho numa criança? Como é que
faz, assim, à noite? Como é que faz com essa questão toda, assim, de cuidar de um bebê? Então, aí também teve uma outra parte de adaptação. Porque no Brasil, pelo que eu sabia, a gente fazia assim, mas no Japão não é bem assim, né? Quando a criança tem uma febre e a primeira febre do bebê, ainda vamos dar um banho morninho para poder abaixar a febre, aí no Japão já não pode dar banho, não pode. Eu falei, não, mas no Brasil a gente dá banho, mas aqui não dá. Então, como é que a gente vai entrar nesse meio termo aí? Vamos passar um paninho úmido, então, pelo menos, na criança? Então, foi mais uma parte de uma adaptação. Então, agora, realmente, eu me sinto que eu estou super adaptada, né? O que vier, eu já consigo lidar. Mas, até então, foram os estágios, assim, né? Eu acho que agora, né, eu estou realmente 100% adaptada. Deixa eu só entender, então, um pouquinho. A gente vai voltar um pouquinho aqui. Porque você veio do Brasil com o seu marido. Na primeira vez. Namorado, na época. Que era namorado. Então, teve um lag aí. Porque depois você falou que com 3 anos depois, aí você conheceu o seu... Então você... Meu marido atual, isso. Ah, então você teve aí um marido atual. Ele é japonês. Ele é japonês. Aí teve que aprender os costumes. Entendi. Não teve jeito. Então, assim, você ficou 2 anos e pouco ali só vivendo na comunidade brasileira. Só comendo os negócios. Arroz, feijão, feijoada. Né? Então, mas é interessante isso, Rafael, que ela tá falando, porque é o seguinte, às vezes as pessoas, elas vêm pra cá, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, o cara vem e aí ele só fica na comunidade brasileira. E ele fica a vida inteira isso. Era justamente isso, porque eu tenho um tio que mora na Flórida desde 2012. E lá a comunidade brasileira é muito maior do que o que a gente tem aqui em Salt Lake City, né? Aqui, lá tem acho que 200 mil brasileiros. Aqui tem 25 mil brasileiros eu só. acho que nem tem tudo isso, cara. Tem, pelo estudo que fizeram 10%. aqui. É. Lá é assim, tem pessoas que vivem aqui há 20 anos e não falam inglês. Não têm amigos americanos, não precisam ir no mercado local, porque você tem mercado brasileiro. E aí é o que eu falo. É um bairro chique do Brasil. Isso, exatamente. É basicamente isso. Tem até nessa comunidade ali, tem um Walmart que tem inglês, espanhol e português. Olha isso, mano. Então, assim, a pessoa basicamente tem o corretor de saúde que é brasileiro, tem o tudo. cara do seguro do carro que é brasileiro. Então, assim, a pessoa acaba vindo para os Estados Unidos para, de repente, ter experiências novas, né? Com contato com uma cultura diferente e tá vivendo no Brasil. Às vezes não conhece nem nenhum americano. Exatamente. Agora você vê, pra ela, veio, viveu, e aí imagina como deve ter sido. Eu tento me colocar no seu lugar. A transição deve ter sido estranha, né? Porque você viveu ali coisa meio que brasileira, mas tipo no Japão, e do nada você teve que virar a chave. Porque daí você estava com um japonês. Você casou com um japonês, então você tinha que aprender a falar japonês. Certo. Né? Eu já estava no processo de aprendizado, eu já sabia me comunicar um pouquinho. Né? Aí você, aí comida. Então você parou de ter aquela... Eu acho que os costumes né? também, né? Você teve que virar a chave total, né? Acho que dentro de casa também, os costumes que a gente tem com os nossos familiares, amigos, namorada, no Brasil é diferente do relacionamento que você vai ter com uma pessoa do Japão, né? Então, ela vai se adaptar a você, a alguns costumes que a gente carrega, e você vai também ter que se adaptar a esses costumes. Isso pra você foi um desafio no começo? É muito diferente? É muito diferente. Muito diferente. Foi um desafio, sim, porque, bom, aqui no Japão, essa questão de casal, né? No Brasil, né, adolescente, tinha também os meus amigos, então era muito vamos fazer pizza na casa de tal pessoa. Iam todos os casaizinhos lá fazer pizza, montar pizza junto, vamos fazer fondue de queijo, aí ia todo mundo lá. Só que aqui no Japão já é muito diferente. Os meus amigos são os meus amigos. Os amigos do meu marido são amigos dele. O meu namorado são amigos dele. Então, eu lembro da primeira vez que, assim, ele recebeu um telefonema de um amigo dele, chamando ele pra jantar. Vamos jantar. Eu me arrumei pra sair. E, assim, ele com todo jeito falou assim, não, mas você não vai. Não. Fala isso pra sua esposa, Rafinha. Fala isso pra ela. Durmo fora Eu de casa. que falo isso pra Denise. Que ela... Nossa, meu. Sério, essas situações ocorriam, assim, tipo... Sim, e aí, porque, como é que assim, você lidava? Hoje em dia, eu vejo... Assim, na minha visão agora, que eu fui muito sem noção de achar que eu iria pra um jantar que era ele com o amigo dele. Cara, ele olha assim, ela toda arrumada. Tipo, onde você vai? Você vai jantar com tipo, quem? Eu não vou. Você faz um capulamen pra você? Tipo...
Sério? Meu, olha isso. E como foi pra você como brasileira? Então, assim, isso foi uma coisa, foi um choque muito grande, né? O primeiro choque de todos foi esse. Tá. De ter essa, de que assim, tudo bem, a gente né, a gente tá namorando, beleza? Ou então, né, até mesmo agora, a gente é um casal, mas eu saio com os meus amigos, você sai com as suas amigas. E tá tudo certo. E não fica perguntando, sabe? Uma coisa também que eu achei muito estranho é que quando a gente conhece alguém, a gente quer saber a ficha inteira da pessoa. Sim, Não, sim. quando foi seu primeiro beijo? Com quem que você já namorou? Quantas pessoas que você já namorou? Isso não existe aqui entre os casais japoneses. mesmo? Eu não sei nada do que o meu marido fez antes dele me conhecer. Ele não sabe nada da minha vida. Mas também. isso não te deixava preocupada, assim, tipo, com o pé atrás, talvez, assim? Fala assim, caramba, eu vou casar com uma pessoa, tipo, você tava namorando. Eu não sei quem Eu vou ter filhos com ele. E tipo assim, eu não conheço o cara, eu não sei. Ele podia ter tido uma outra vida, assim, tipo... Uma outra família, Você não ficou com o pé Uma atrás história também, muito- isso? Ou você falou, não, faz parte da cultura e vambora? Não, faz parte da cultura, vambora. E realmente, tá, mas eu comecei a gostar também um pouco dessa coisa, sabe? Porque Legal. assim, qual que é o motivo que você quer saber do passado de alguém? É só pra ficar falando, não, mas com aquela lá você fazia também. Então, assim, é só pra arranjar picuinha, sabe? Pra na minha visão hoje, você ficar perguntando de coisas que já passou e que não vão mais, né? Você não vai ter vai como mudar, mais né? mudar. Não. É você plantar a sementinha da discórdia ali todos os dias no seu relacionamento. É Sim. verdade. E você cria a sua história com ele, né? Agora você Com cria a sua certeza, história nossa com história ele. começa aqui, o que passou, passou, não tem como mais mudar e beleza, né? Agora, você cozinhou pra ele? Você cozinhava no Brasil? Você gostava de fazer comida? Não. Olha lá, Não, no Brasil eu fazia só de vez em quando algumas coisinhas, mas eu não. Brigadeira, eu nunca né? cheguei muito perto. Garotas, eu sempre Só que- fazia brigadeira, né? Os brigadeiros de micro-ondas, Não, mas não você, precisa lavar mas você a panela cozinha. depois, né? Você chegou a cozinhar pra ele alguma coisa assim? Tipo, ele. Hoje você vai experimentar uma feijoada. Hoje você vai comer isso aqui, meu. Teve E não isso pode também. comer de hashi. É, vai hoje ter que comer de garfo e faca. Sim, quando a gente conhece alguém, tudo bem que a gente morava num cubículo de 17 metros quadrados. Aham. A gente dormia numa cama de Nossa. solteiro e ele tem 1,80 de altura, 1,85. Calma aí, uma cama de solteiro? Numa cama de solteiro, porque assim, aonde eu morava, que era Nossa. né, era uma kitnet, já tinha cama fixa. Era uma cama de solteiro com um colchão desta grossura, assim, tipo, bem fininho. E era onde eu morava. Então, quando ele veio morar comigo, era o que a gente tinha no momento. Eu vi Né? um... Então, a gente morava nesse apartamento. Então, o fogão tinha uma boca, né? Uma boca de fogão elétrico, Era só que pra nem é daqueles fogões esquentar assim, água. que realmente é muito alta. Você ferver uma água, era 5 minutos. Mas eu cozinhava mesmo assim, eu né, tentava fazer algumas coisas pra ele, mas a gente ia mais em restaurantes brasileiros. Ele também, né, se animou muito de cozinhar pra mim, de querer mostrar, sabe? Legal. "Ah, você já comeu tal coisa japonesa?" Uhum. Aí não, nem sei o que é. E aí ele cozinhava lá algumas coisas. E eu, né, nesses 2 anos, eu aprendi a fazer umas coisinhas japonesas. E eu fui cozinhar pra ele e foi assim, um desastre total, né? E eu, com os meus conhecimentos, cozinhar comida japonesa pra ele naquele momento. Ele falou, olha, isso aqui não é assim, não. Tipo assim, as coisas que eu tinha comido nesses 2 anos. Ele falou, não, isso aqui não é esse tempero, é o outro tempero que tem que usar. Isso aqui a gente não come dessa forma, sabe? Mas Então, ele foi bem umas coisas paciente bem com você. Ele foi bem paciente. muito. Nesse Demais. sentido. Paciência Ele não realmente. exigiu assim, não, eu já tenho que casar e você já tem que. Né? Tipo, Já tem ele- que saber tudo da cultura. É. E não é assim, né? Foi uma transição pros dois, né? Uhum. Ele se adaptar Sim. com a Fernanda e a Fernanda se adaptar a ele, né? Mas é engraçado porque eu imaginava que existem uma série de coisas, igual ela tá contando, que pra mim é engraçado demais. Você pensar que você mora num apartamento de 17 metros quadrados. Eu até comentar, eu vi uma vez um programa na TV que chama aquele Tiny Houses. E era uma americana morando no Japão. Cara, ela mostrou o apartamento dela e eu falei, meu, não é possível. Era tipo um negocinho muito estreito e tipo o banheiro era como se fosse uma porta dentro da parede, assim. Cara, mas 17 era, metros quadrados, meu. É do tamanho dessa sala, quase. Tamanho do nosso estúdio, eu não me imagino, cara. Não imagino. Tudo. Cozinha, né? O banheiro, a sala de estar, tudo. Não tinha como ele falar, amor, eu preciso ficar sozinho hoje um pouco. Não tem. Ah, então tá bom, eu vou pra rua. Fica no carro, né? Aí legal, Fernanda, e vocês casaram, e como que foi com a família dele? Como que foi essa questão deles conhecerem a Fernanda brasileira? É. Então, na verdade, também aqui um dos costumes do Japão é que você não conhece os pais
do seu namorado, nem né, e vice-versa. Você só... Não é igual assim, mãe, tô namorando, eu posso trazer meu namorado aqui em casa no domingo pra todo mundo conhecer? Não acontece isso. Você só apresenta né, com quem você está se relacionando quando você tem intenção de casar. Então, quando a gente decidiu, né, que a gente ia se casar, né, que ele, na verdade, que ele ia casar comigo, eu já estava pronto para ir embora para o Brasil. Para mim, ali, ó, acabou a minha vivência aqui. Ele falou, não, né, eu vou casar com você, né, se você quiser. Então, e a gente, né, se casa. Eu falei, então tá bom, qual que é o próximo passo? Aí eu conhecer a família dele. Então, já tinha esse plano da gente se casar. E aí... eu fui lá conhecer a família dele, nossa, eu passei imagina o nervosismo, né? De falar alguma coisa errada, ou então de não, sei lá. É sempre já um nervosismo no Brasil, né? Entre brasileiros, você conhecer os pais do seu namorado, o que eles vão achar de mim? Meu Deus, ainda sou tão diferente. E por ser estrangeira. Mas ele já tinha comentado já com os pais dele, que os pais dele também, tipo assim, pai, mãe, tô saindo de casa pra ir namorar com a minha namorada. Esse foi o que ele disse, né? E ela é estrangeira. Então, eles já sabiam disso. Eu nunca tive nenhum problema em relação por eu ser estrangeira. Porque muitas pessoas perguntam se teve algum preconceito. Não, nunca tive nada. Mas, realmente, a mãe dele ficou um pouco preocupada. Será que eu seria uma boa esposa? Porque aqui, muitas esposas, elas são, tipo, quem comanda o lar, né? Elas que pegam o pagamento do marido, né, todo mês e dão mesada pro marido. E elas que controlam todas as finanças da casa. É muito comum você ver japonesa desse jeito. Então, se eu daria conta de ser uma esposa, né, japonesa, né? Nos padrões. Daria o suporte pro marido, né? Que as esposas aqui, o marido meio que, tipo, vai trabalhar, passa o dia inteiro fora, traz o dinheiro de casa, a esposa que organiza toda, né, a organização, né? Tem a organização da casa, faz a dinâmica da casa, dos filhos. Então, acredito que essa tenha sido uma preocupação dela, né? Entendi. Mas foi tudo tranquilo. E do momento que você conheceu ele até conhecer a família dele, foi quanto tempo? Do momento... foram 6, 7 meses, mais ou menos. Não foi muito tempo, mas se você for pensar em termos brasileiros, é uma eternidade, né? Não, mas imagina só, né? Ela fica assim, putz, só vai me apresentar quando a gente for pra casar. Imagina se a família não me aceita. Imagina assim. Eu namorei 4 anos antes de casar. Eu quase namorei 5. 3 anos e pouco também. Ia ser complicado. Imagina. Depois de 5 anos. Então, eu não gostei de você. Não vai dar pra casar. Você não vai casar, cara. Entendeu? Mas, nossa, é interessante isso aí. Essa parte aí eu não sabia da questão cultural aí que a família só apresenta. Porque lá no Brasil é o seguinte: você saiu com uma menina legalzinha. A sua mãe já tá perguntando quem que é. Quem que é essa menina que você tá saindo? Traz aqui. A minha mãe, ela não aceitava assim. Todas as namoradas que eu apresentava, ela sempre ficava meio assim. Tem certeza, filho? Não, ela não falava nada. Aí o dia que eu levei a Denise, não sei por quê. Foi a primeira vez que ela sentou no sofá pra falar. Aí eu falei, né, Denise? Achei. Vai você, né? Mas foi a primeira vez que minha mãe falou. Nossa, diferente mesmo essa questão cultural aí. E, Fernanda, aí você... Até mesmo os seus amigos não conhecem muito a sua namorada. Porque, também só sai com homem? Amigos... Só sai homem com homem, né? Isso que eu ia perguntar. Depois que vocês casaram, mudou? Você começou a conhecer os amigos dele e ele conheceu... Não? É mesmo? Não. Você não sai um casais assim? Não sai de casal? Tipo, tô um casal, a gente vai ali comer vamos comer um japonês hoje, sushi, vamos pro rodízio. Então, bom, vamos lá. Em relação a essa parte, né? Se ele sempre sai com os amigos dele e eu saía sempre só com as minhas amigas, como é que os seus amigos ficam conhecendo o seu namorado ou sua namorada? Eles conhecem mais mesmo na cerimônia de casamento. Então, assim... Nossa, meu... Quando você tá casando, você apresenta, esse é o meu marido, né, pra vocês. Inclusive, assim, a festa de casamento aqui no Japão, os amigos, eles ficam nas mesas mais próximas do casal e a família mais atrás, né, que a família... A gente já pensa o contrário, na família tem que estar ali primeiro, ali já conheço ela, eu já conheço ela, não preciso mais ficar tão perto, assim, entendeu? Tipo assim, é uma cerimônia pra você apresentar o seu marido pros seus amigos, até mesmo pra alguns familiares mais distantes. E mesmo assim, depois não sai de casal,
Até pode ser que você veja alguns casaizinhos assim saindo juntos, mas muitas vezes eles estão ainda no processo de se conhecerem. Aqueles, o blind date também, né? Tem muito aqui, de você sair com né, vamos supor, 4 meninas e 4 meninos. Então, assim, você olhando de fora, são casais, mas não, eles estão se conhecendo, de repente pode ser que role alguma coisa. Nossa. Mas, assim, casal mesmo, já casado, igual a gente tá aqui com família, às vezes você vê famílias juntas indo para algum lugar, fazendo um churrasco, por exemplo, mas ir na casa, né? Você ir na casa de outra pessoa com a sua família é muito difícil, até porque, né, os lugares são, né, bem apertados. Inclusive, quando eu faço as minhas reuniões com as minhas amigas, são só as mulheres. Eu falei, gente, desculpa, mas os maridos não vão caber aqui em casa. Né? E quando eu faço alguma coisa aqui, a primeira coisa que meu marido faz é sair de casa, né? Porque ele vai arrumar alguma coisa pra fazer. À vontade. Ele pega as crianças e sai. Não, ele deixa as crianças. Ele deixa. Ele gera, cara. E você vai sair, eu também vou. Nossa, olha isso. É o clube da Luluzinha mesmo, né? Né? Porque fica ali, ó, não, nada de homens. Do Bolinha, todo mundo, cada um tem o seu grupinho. Nossa, cara. E eu acho muito legal, porque assim, não tem mimimi de assim, tá, ó, eu já falo, tá com o calendário aí? Então, dia tal, no sábado à noite, eu vou sair com as minhas amigas, tudo bem? Você fica com as crianças? Não, tudo bem, né? Vai com cuidado. Olha, e, assim, eu vou gravar um vídeo hoje. Eu vou gravar um vídeo. Quanto você gastou? Sabe? Não tem, zero. Também não tem isso. Quanto não tem essa cobrança. Mas também um outro ponto, né, que quando eu já falo sobre isso nas minhas redes sociais, que fica, nossa, mas você saindo sozinha, só com mulher, você não recebe cantada? Não, gente, ninguém chega em ninguém assim. Já recebi algumas na rua, assim, andando, mas a pessoa chegar em você ou ficar mandando aqueles bilhetinhos pelo garçom, azaração mesmo, é muito difícil de ver. É bem diferente. Imagino eu, né? Você acabou de me contar o quão diferente é os costumes. Eu imagino também que não seria também. Você sai de casa, então é como se fosse no Brasil, né? Então o cara lá que tá vendo a menina na outra mesa também não vai ir lá se intrometer do jeito que a gente conhece no Brasil, né? Então faz sentido. É, né? Porque no Brasil, se você tivesse em 3, 4 amigas e tivesse uma mesa do lado com os 3, 4 caras, aí os caras elegem aquele cara que vai lá na mesa, né? Não, vai lá. Vai com aquela ali, ó. Parece brasileira, vai lá, ó. Fala com ela. Mas agora interessante, você falou um negócio de cantada. Já teve isso mesmo? Você tá na rua e o próprio japonês mesmo, ele às vezes ia ali... Como é que é uma cantada de um japonês? Como é que é cantada de um japonês, cara? Hoje em dia não acontece mais, né? Porque geralmente eu tô com os filhos então, né? Eles também não costumam vir em cima de pessoas que já estão com aliança ou com filhos, né? Então, nessa época eu só namorava, então, andando na rua, todas as vezes foi em estação de trem. E é sempre assim, vamos tomar um café? Você não quer tomar um café comigo? E eu finge que eu não falo japonês, né? Aí eles começam a fazer mímica. Olha aí, ó. Olha que sacada, né? Que sacada. Ela faz que não fala. Tá certo. Aí o cara fica lá, né? Tipo, não sabe o que fazer, entendeu? Tipo... Ele deu um jeito. Mas muito mais respeitoso, né? Você sai bem dessa, né? Você consegue também sair educadamente, né? Exato. Numa situação. Nossa, mas ó, cara, legal esse negócio. Eu fico imaginando aqui, tentando imaginar uma cantada mesmo. Um japonês cantando. E Fernanda... mais mesmo em relação a tomar um café, né? Vamos jantar outra vez. Mas educadamente também, né? Vai falar assim, nossa, eu tô com uma fome. E eu olhei e falei... E daí, né? Aí eu já respondi em português. Eu falei, e eu com isso? Ele, não, você não quer sair pra jantar comigo? Nossa, cara de pau. Mas eu entendo, como você falou, deve ser de uma forma mais respeitosa, né? Não é aquela abordagem agressiva que a gente frente de obra no Brasil, né? Os pedreiros lá sentados e passam as meninas aí, né? Isso tem que acabar. Tem que acabar. Tem que entender que existe uma barreira de Uma coisa que eu não sinto falta do Brasil aqui é de passar na frente de uma obra e não ouvir nada. As obras aqui são um silêncio. É isso que todo mundo deveria ter essa experiência. Não, mas legal isso. Realmente respeitou. Bem, o cara chegou, tentou ali, mas pelo menos foi com respeito. Não é insistente, não fica seguindo, não... As pessoas te olham muito? Você acha que as pessoas te olham muito por você ser... Se você não é do Oriente, você é do Ocidente. Não tem os olhos puxados. Você, né? Não tem o biotipo de uma pessoa nascida no Japão. Eles olham bastante, eles fazem comunicação visual. No início, eu senti assim que essa sensação de que tá todo mundo te olhando, né? A primeira vez que eu fui no onsen, né, que são as águas termais, você vai completamente como você veio ao mundo, sem roupa.
na frente de outras mulheres, né? Que são as algas termais. Então você tá, né? Tomando um banho de banheira com outras pessoas ali. Então, foi o momento que eu mais me senti, falei, meu Deus, eu acho que tá todo mundo me olhando, porque não é só o meu rosto que é diferente, o meu corpo é diferente. Então, eu não consegui entrar, eu fui embora. Né? Nesse dia eu falei, não, eu vou embora, dar minha volta, e fui embora. Então, no início, né, eu sentia muito isso, de que as pessoas, eu entrava num lugar, as pessoas me olhavam e tal. Hoje em dia eu já não sinto mais esses olhares, mas com certeza, né, porque pra mim já ficou tão natural, mas às vezes, né, igual há 2 dias atrás eu vesti um kimono japonês, que a gente foi tirar uma foto no estúdio. Então eu vesti naquele kimono, na pessoa que tava me vestindo, que você precisa de uma pessoa pra ficar te amarrando lá, te apertando aquele kimono, ela falou, nossa, é muito diferente, uma beleza diferente. Eu falei, do que ela tá falando, sabe? Ela falou, claro, né? Tipo, meu rosto não é um rosto japonês, meu corpo não é um corpo japonês. Então eu já não sinto muito isso. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi o meu filho, de 5 anos. A gente tava caminhando, né, dando umas voltas aqui pelo bairro, né, não dava pra ir em muitos lugares fechados mais, né, por conta da pandemia, então a gente tava dando volta no bairro. E ele falou assim, mãe, as pessoas ficam me olhando. Eu falei, de que forma que as pessoas ficam te olhando? Ele falou, não, porque eu e você, nós temos um rosto diferente. A Helena e o papai já tem o rosto japonês. Então foi a primeira vez que isso, eu falei, nossa, ele com 5 anos já tem essa percepção de que o rosto dele é diferente. Né? Não sei como é que ele sente em relação a isso, porque é uma criança de 5 anos. Mas nisso me chamou a atenção desse negócio de, poxa, a gente realmente é diferente em relação às outras pessoas. Pode ser que por isso que elas estejam, às vezes, olhando. Mas eu já não reparo mais se as pessoas estão me olhando ou não. Então tá, Fernanda. E aí, como que foi pra você explicar pro seu filho que, mesmo ele sendo japonês, ele tinha traços de uma pessoa que tem uma cultura que seja de outro país, né? É brasileiro. Foi natural pra você? Na verdade, a gente fica impressionado, né, com o poder de percepção das crianças, mesmo as mais novinhas. Então, ele já sabia que, assim, na cabeça dele, que a gente tinha um rosto diferente, né? Certo. E, assim, eu sempre falei pra ele que a mamãe é do Brasil, o papai é do Japão. E ele sempre fica assim... E eu pergunto pra ele, o Kaito é da onde? Ele fala que ele é da loja de conveniência. Eu sou da loja de conveniência. Já tem uma percepção diferente. Então a gente explica pra ele que ele também tem um pedacinho do Brasil, tem um pedacinho do Japão, né? Mas, legal. Assim, até então... Teve um dia também que no parquinho... que a gente fala a nossa língua aqui, a gente conversa em japonês em casa, mas eu com eles eu converso em japonês e inglês. Eles estão numa escola internacional, então eles estão sendo alfabetizados em inglês também. Então, quando a gente tá no parquinho, alguma coisa assim, muitas vezes eu tô conversando em inglês com eles. E aí as outras crianças ficam meio que olhando, aí teve um menino que perguntou pra ele, de onde você é? Ele falou, eu sou do Japão. E ele falou, mas, né, esse amiguinho falando, mas você tá falando inglês. Mas que Japão é esse? E aí ele não sabia responder mais, né? Ele só falou, tô falando inglês. Mãe, ele fala que é do Japão, mas ele... De que Japão é ele, mãe? Que fala inglês. Agora, vamos lá. Agora um assunto que eu quero trazer aqui, porque foi por aí que eu até acabei conhecendo você, Nanda, né? Minha família, né? Vocês viram aí. A gente não vai mostrar aqui, mas minha filha está no estúdio hoje. Né, minha filha que assiste vocês, minha esposa. Eu lembro quando a gente estava, né, procurando... As nossas famílias seguem a Fernanda. A gente falou assim, pô, mas a gente queria falar com alguém, né? Aí a minha filha já falou, nossa, mas por que você então não fala com a Nanda? Aí eu falei, nossa, quem é Nanda? Né? Mas daí ela me mostrou o Ninhongando... Nihon. Aí, ó, tá vendo? Ó, o bicho burro, né? Japonês. Nihongando com Nanda. Aí ela me apresentou isso, eu falei, caramba, pô, que... negócio bacana. Você tem a sua página, pessoal, mas você também tem essa que a gente tá vendo aqui, que é Aprenda Japonês. É uma brasileira ensinando japonês do Japão. Do Japão. Como é que foi esse negócio, meu gente? Como é que você já sentiu preparado, né? Porque, pô, você chegar e falar assim, cara, eu vou pra internet, eu vou ensinar japonês. Exatamente. Como é que foi isso aí? Desafio. Como é que foi isso aí? Como é que surgiu a ideia, o start aí pra fazer isso? Não, primeiro que eu acho que a gente nunca se sente pronto pra começar nada, né? Mas mesmo assim a gente tem que começar e a gente mês vai que vem eu começo meu canal, processo. daqui um mês começa, então, bom, na verdade, eu nunca me imaginei dando aula de japonês. Eu trabalhava aqui no Japão, dando aula de inglês, eu trabalhava com educação infantil também, na escola internacional.
e dava aula para japoneses também. Os japoneses, eles costumam, né, estudar bastante inglês por anos, né, porque é muito, muito mais difícil para eles entenderem o japonês, a pronúncia, o inglês, né, a pronúncia, porque a pronúncia do japonês é muito limitada, os sons são muito limitados. Então, para eles é uma dificuldade muito grande. Então, eu tinha sempre alunos, minha agenda estava sempre cheia. Então, eu trabalhava com isso, gosto muito de ensinar inglês. Só que aí, quando eu tive meu filho, que eu comecei, lembra que eu tinha me separado um pouquinho da comunidade brasileira e tal, e eu com o filho, falei, meu Deus, preciso ter contato com outras brasileiras, que estão aqui no Japão, que têm filhos também mais ou menos da mesma idade, pra gente trocar experiências e tal, enfim. Eu também tava sem trabalhar naquela época, né, recém-nascido. Então, eu comecei a me conectar com outras brasileiras, a gente fez um grupo no WhatsApp, eu comecei a participar, e eu ajudava muito elas na questão do japonês. Ai, meu Deus, esse leite, será que esse leite serve pro meu filho? Manda a foto lá no grupo, eu traduzia. E eu tava ainda, né, tinha era o Google Translate das brasileiras. Eu ajudava tudo que eu podia ajudar, né? Porque também muita coisa era novidade pra mim. Quando você entra numa escola de idiomas, igual eu entrei numa escola de idiomas, você aprende o idioma, você não aprende, tipo, vocabulário de parto, de contração, útero, essas coisas, você não aprende. Exatamente. Então, muita coisa eu estava aprendendo no dia a dia, passando por aquelas vivências, e na maternidade foi a mesma coisa. Então, o que eu ia aprendendo, eu ia ensinando, E nisso, eu também fiz amizades com outras japonesas, porque nas cidades tem muito encontro de mães, que você pode levar o seu filho lá, você conversa, de repente, com uma assistente social, para ela te ajudar com alguns possíveis problemas ali com a criança. Você pode brincar ali com a criança, com os outros. Então, assim, eram grupos grandes de mães que levavam os seus filhos para brincar. Então, nisso, eu comecei a criar um círculo de amizade também com as japonesas. E aí que eu comecei a realmente aprender muito sobre o Japão, sobre os costumes, coisas que o meu marido não conseguia me ensinar, né? Coisas de mulher, né? Então, assim, eu ia aprendendo muito com elas. Então, eu comecei a chegar, meu Deus, olha que legal, eu passei todos esses anos aqui no Japão, eu não sabia, eu não conhecia. E eu sei que muita gente que tá aqui no Japão na mesma situação não sabe. Então, eu comecei a conversar mais com as meninas do grupo, e elas falaram, Nanda, faz um canal no YouTube. Eu falei, gente, canal no YouTube? Eu na tela, de jeito nenhum, sou uma pessoa muito reservada, eu não gosto, né, de ficar vendo meu vídeo, de ouvir a minha voz, então assim, não vai dar. E aí, então, elas começaram, então dá aula de japonês pra gente. Então, eu comecei a pegar nessas alunas com aula particular pelo Skype. Nisso, um grupo, né, que chama SOS Mamães no Japão, aqui no Japão, que ele é enorme, um grupo grande, com mais de 20 mil, nem sei quantos membros tem agora, né, nesse grupo. Na época, ele começou a live, né, no Facebook, essa ferramenta nova, e elas colocaram lá, né, a admin colocou, alguma mamãe aqui pode se prontificar da aula de japonês para as mamães aqui do grupo? E nisso eu fiquei assim, nossa, ficou na minha cabeça aquele post. Falei, respondo ou não respondo, mas eu não sei nem o que é live. Assim, eu dou aula pelo Skype, será que eu posso ajudar de alguma forma? Aí eu resolvi mandar a pergunta. Elas falaram, não, a gente vai te ajudar. Eu falei, beleza, então eu vou fazer 10 aulas, vou preparar 10 aulas e eu vou ao vivo lá. Só que é aquele medo, nossa, eu vou ao vivo, eu tenho um bebê, uma criança de 1 ano, que se eu coloco o celular, ele quer, se eu pego o meu livro, ele quer, se eu pego uma caneta, ele quer. Ela falou, não, tá tranquilo, isso tá entre mães. Eu falei, tá tudo bem, mas na época eram 17 mil mães me assistindo. Então eu tive um medo, assim, muito grande de começar. Minha primeira live, você vê que eu tô roxa de vergonha. E eu lá, né, ensinando as palavras em japonês, mas depois que você vê o resultado, depois que você vê, nossa, que legal, aprendi, muito obrigada. Assim, nossa, que legal, fui útil. Nossa, você se sentir uma pessoa útil, é uma coisa que te dá vontade de instalar de novo. Então, peraí, então na próxima vez eu vou fazer X mais Y, então se vai ajudar, né? Então eu comecei dessa forma. Aí nisso as pessoas mesmo começaram a entrar em contato. Nada, você tem aula particular? Eu falei, tenho, minha agenda tem tal horário. Aí, mais uma pessoa. Falei, não, agora eu já não tenho mais horário, agora eu vou te deixar numa fila de espera. E nisso foi caminhando aí. Aí eu fui chamada para uma outra página de uma empreiteira para fazer lives também lá de japonês durante 10 minutos. Que também são as lives que eu tô no YouTube lá, que tá no meu canal, que você pode ver que meu filho tá junto comigo, ele repete as frases comigo. Tá participando porque junto. Essa é a minha vida, vocês estão na minha casa, estou mostrando aqui, estou disponível para vocês. Mas eu tenho um filho de 1 ano e meio, que ele é um furacão, então pode ser que ele derrube a câmera em algum momento. Tudo bem pra vocês? Isso eu fui muito bem acolhida, né? Em relação a né, tá ali disposta, mas eu tenho os meus poréns, né? O meu porta-celular era aqueles wipes, né? Baby wipes, que eu abria assim a tampinha e colocava o celular ali. Então eu fazia do jeito que eu conseguia fazer com as possibilidades que eu tinha no momento. E nisso a minha agenda foi ficando, né? Nomes e mais nomes.
de fila de espera, e eu sabia que a fila de espera não ia chegar naquele 100º nome. E aí, naquele momento, eu falei, não, peraí, eu preciso arranjar uma forma de estar conseguindo atingir mais pessoas, de estar conseguindo ajudar mais pessoas e fazer valer melhor o meu trabalho. Sim. Então, nisso que eu fui, né, migrei para o digital com a ajuda de pessoas que fazem, né, que têm experiência nessa área. Então, eu montei um curso de japonês que foi lançado em 2018. Então, tem aí... Já tem um tempo aí já. 2 anos. E bombou o negócio. Bombou. Primeira vez Você saiu já da casa de tivemos 17 metros quadrados. Você saiu da casa de 17 metros quadrados, então, com certeza, né? Porque bombou. Não, quando a gente ganhou dinheiro, saiu da casa filhos, de 17... né? Como você ganhou dinheiro, saiu do apartamento de 17 metros quadrados, né? Não. Dessa vez, o apartamento de 17 metros quadrados, a gente mudou para uns 24 metros quadrados. Já foi uma Tinha melhora. um quarto a mais. Então, opa, temos um quarto. Aí a gente teve o Kaito, né, naquele apartamento. Depois a gente planejou a Helena, né? Então, assim, a gente precisa de um apartamento maior. Então, a gente foi para um apartamento de 70 metros quadrados. O que no Japão aí, é bem grande, né? Quadruplicou o negócio. Já era um apartamento bom. 2 quartos. Você ter 2 quartos e mais uma sala. Né? E nesse um quarto era o meu escritório do Nihongano, né? A gente dormia todo mundo junto numa mesma cama enorme, né? Uma cama de casal, uma cama de solteiro, porque era o que tinha também. E agora a gente, esse ano, né? Tem 5 meses que a gente mudou para uma casa, agora a gente é a nossa casa, né? Legal, parabéns. Não sei quantos metros quadrados tem, mas... 17 metros é só o background dela. É o agora. estúdio dela. Não, mas que legal, isso é sucesso. Uma coisa que a gente gosta de falar aqui são pessoas que... Tem muitas pessoas que planejam ir para um outro país para alcançar também um sucesso profissional. Você tem que batalhar, né? Batalhar. Agora 12 você... anos morando no Japão. Você teve você foi com um pensamento e as coisas foram mudando, né? Você foi se ajeitando ali e tal. E até fim, essas oportunidades que você tem hoje. Mas você também se planejou para ter isso, Com né? certeza. Tipo, não foi... agora eu tenho um canal legal no YouTube, eu tenho um curso... por nada. Não, você deve ter noites sem dormir, Ela com 2 crianças. Começo, né? Foi pra escola aprender japonês para poder. Exatamente. Você não ensina nada se você não sabe, né? Não domina. Tem gente que tenta, né? Mas não dá certo. E se você tá até hoje, se tá estourando o curso, é porque você faz bem. A gente tem acompanhado aqui, eu tô até no seu Instagram aqui da coisa. Então, assim, a gente vê que você tem uma preocupação mesmo em fazer legal. Né, você falou que você tem um podcast aí, que você faz um podcast com o pessoal também no Japão. A gente vai colocar todas as descrições As descrições também, para vocês também querem ver. A Nanda. Né, então, assim, isso é um motivo, é isso que a gente gosta de passar. As pessoas que elas tiveram oportunidade, quando elas tiveram oportunidade, elas souberam aproveitar a oportunidade. Né? Então, assim, batalhou, fez tudo e tá aí, e é sucesso. Então, as pessoas que estão, às vezes, assistindo e falam assim, pô... Caramba, tenho uma vontade, talvez, conhecer uma nova cultura. Quero ir pro Japão. Como é que é? Tal. Cara, tem os meios, né, Fernanda? Você mais do que ninguém sabe, existem os meios. Faça da forma correta, né? Não queira fazer do jeitinho brasileiro. A gente tem que deixar o jeitinho brasileiro lá pra trás, né? Agora a gente tem que ir o jeitinho correto. É porque essa parte de visto também, só rapidinho, ela é muito complicada. Essa parte, tipo, até a parte migratória... Ela é um pouco mais... Porque aqui nos Estados Unidos tem algumas dificuldades aí. Alguma coisa. Tem sido bem complicado, tem sido bem complicado. Como é que é no Japão? Acho que toda papelada dá preguiça, né? As pessoas têm que querer muito pra ir atrás. Mas realmente, assim, você vê que a comunidade brasileira, os brasileiros que vêm pra cá, é que tem algum tipo de descendência, ou é casado com algum tipo de descendente, com algum, né? Ou é neto de japonês, no caso, filho. Então, tem essa... É mais fácil, o processo fica mais fácil quando você tem raízes aqui no Japão dos seus antepassados. Certo. Agora, tem o visto de trabalho, o visto de estudante, só que são restritos. E também, vamos imaginar que a gente está saindo lá do Brasil, vindo para o Japão, né? Então, você vai precisar morar em ienes, vai gastar em ienes, a escola também em ienes, então fica um pouco inviável. Você pensa o valor que você vai gastar, né, no intercâmbio aqui, ou então para ficar um ano e meio, realmente é um custo muito alto. Tá. Então, a maioria das pessoas, e para trabalho também, você já precisa ou ter muito inglês fluente e ter uma profissão que eles estão precisando aqui para você vir contratado, ou então, né, pelo menos ter o japonês fluente e tentar realmente uma vaga de trabalho aqui. Mas é mais difícil. Legal. O caminho mais fácil mesmo é sendo descendente, ou então ser cônjuge de algum descendente. Entendi.
Agora, pra gente, até duas coisas pra gente finalizar aqui. Também, putz, agradecendo demais aí o tempo, né? No Japão, aí é de manhã, né? Aqui já tá indo pra noite, aí indo pra hora do almoço, eu acho. A gente tá na sexta. 9h30 da manhã. A Fernanda já tá no sábado. Já tá no sábado. Ela, de volta para o futuro, né? Aqui, mais ou menos. Agora, só uma gente, coisa. não vai acontecer nada sexta-feira à noite. Não vai acontecer nada, né? Tá bom, ufa. Agora eu tô mais tranquilo. Agora, você tem contatos, assim, com outros... Porque hoje você é uma pessoa da mídia social, né? Uma pessoa aí que tá... Digital influencer. Influencer, né? No seu business aí. Mas você tem contato com outros influencers? Que a gente sabe que no Japão também tem bastante, né? Eu sei que tem um que a gente assiste muito lá, é aquele Japão Nosso de Cada Dia. Eles fazem reviews mas de... pessoalmente. Pessoalmente? Não, então, como é que é isso? Tem o grupo dos... Você tem os grupos dos influencers youtubers? digitais brasileiros? Ou também só pode ser as mulheres e os homens? Não, então, existe sim, sabe? Existe sim, porque eu lembro que eu já recebi notícias que estavam falando mal de mim lá. Mas não é um grupo que... Não é um grupo que eu participo, eu não participo de nenhum grupo de influencer aqui. Até porque eu não me considero como uma influencer. Meu canal no YouTube, se tem algum vlog, alguma coisa assim... A coisa que eu consigo gravar não é a minha prioridade. A minha prioridade realmente são os meus alunos, o curso de japonês. Então, nessa parte de vlogs pelo Japão, até mesmo de Hongan na Cozinha, tá bem... Não tem nem vídeo ultimamente, porque tá tudo tão corrido. Então, eu não me considero realmente estar dentro desse grupo. Existe o grupo, mas assim... Que legal que existe, porque... mas eu não me vejo como uma dessas pessoas. Entendi. Mas eu tenho sim, já conheci vários influencers, já conheci vários youtubers aqui. Assisto alguns, mas hoje assisti um também, que estava falando sobre os brasileiros aqui no Japão. Então, eu acompanho, né, da mesma forma, de longe, né? Não tem nenhum, assim, que realmente eu tenha contato, a gente tem grupos, né? Eu acredito que eles tenham, sim. Legal. Mas legal. eu não participo. Legal. E a nossa última pergunta. Que é uma pergunta tradicional, tá? Se você já assistiu o vídeo, Outros vídeo vídeos nosso, já tem conhece. aquela pergunta tradicional, que é a conta bancária. Não, tô ligado. Qual a sua senha? Se você pudesse voltar lá 12 anos atrás, quando você estava partindo, saindo do Brasil, ali, Rio de Janeiro, né? Você estava no Rio. E você pudesse hoje, em frações de segundos, voltar no tempo, e você dar um recado, uma dica para Fernanda de 12 anos atrás, o que você teria dado para ela para que pudesse a sua jornada aí, ou no começo, ou teria sido melhor? Nossa, que pergunta difícil! Tá vendo? Mas aqui é o seguinte, ou não teve nada, ou foi top. Então, assim, aquele negócio que a gente me dá uma hora pra eu pensar. Não, mas se você pudesse voltar hoje assim e falar assim, Fernanda, deixa eu te falar uma coisa. Talvez essas coisas vão acontecer, se prepara com isso. Fernanda, vai pra faculdade mais cedo. Não sei. Foi isso o que eu falaria pra mim, quando eu ia pros Estados Unidos. Vai mais cedo pra faculdade. Olha lá, tá vendo? Olha, realmente... A vida foi tranquila pra ela, a vida foi tranquila. É que pra mim foi um processo que eu tenho tanto orgulho deste processo que eu não mudaria nada. Eu não mudaria nenhum buraco que eu tinha. Não mudaria nada. Não mudaria nada. Mas assim, um conselho, realmente, acho que quando... Eu era uma menina de 20 anos, então eu ainda era um pouquinho assim, tipo, mimizenta, né? De algumas coisas, meio que... não, mas isso aí pra mim não. Então era de estar um pouco mais aberta desde o início. Legal. Né? De tipo assim, larga suas frescuras lá no Brasil junto, porque aqui, filho, vai ser trabalho 12 horas por dia dentro de um congelador mesmo, e você vai ter que ficar forte, para com esse negócio de ficar, às vezes, olhando para os olhos brasileiros quando a gente tá falando de uma cultura japonesa. E muitos brasileiros que eu encontrei nesse caminho, nesse início principalmente, e tudo que eu tinha da cultura japonesa em relação aos japoneses eram coisas que eles me falam, não, porque os japoneses são assim, não, porque isso aqui não é legal. E aí quando você vai ver mesmo com seus olhos, olhando pelos olhos assim, de tipo, não, peraí, deixa eu olhar de cima, e você vê que não é bem assim. Não é bem assim. Eu lembro que me falaram, não, as japonesas, elas colocam uma cinta quando elas estão grávidas para que o corpo delas não mude tanto assim o corpo, porque tem aquela coisa da magreza de estar bonitinho, de estar pequenininho. E isso eu falei assim, meu Deus, que coisa horrorosa, sabe? Como assim você ficar apertando a sua barriga com o bebê dentro para que a barriga não cresça? A gente tá lá no Brasil, né, colocando a barriga de fora, pegando Quer sol. mostrar, né? E tipo, que fique grande mesmo, que é bonito. Então, assim, eu já criei uma certa resistência em relação
né, os próprios japoneses, tipo assim, não, eu não vou misturar porque eles pensam dessa forma, essa forma eu não admito. Mas aí, quando você realmente tem uma barriga que você vai no hospital e eles pedem para você colocar uma cinta para te ajudar a não ter tanta dor na coluna, mas que não é uma cinta que vai te apertar de nenhuma forma, até você vai num templo num dia certo para eles poderem fazer, para que aquela cinta realmente proteja o seu bebê, proteja a sua barriga. Então você começa a pensar assim, meu Deus, por que as pessoas às vezes criam essas coisas em relação a uma outra cultura, têm expectativas em relação a uma outra cultura que não tem nada a ver. O propósito então, é diferente, coisas, assim, né? Em relação a casal também, não casa com japonês, porque japonês vai te fazer de escrava, vai querer mandar em você, vai querer sair com os amigos e te deixar, sabe? Vai querer, vai dormir em camas separadas. Então, assim, tinha muitas coisas, assim, muitos mitos que falavam que eu acabava acreditando. Então, talvez um conselho, tipo assim, ó, vai, né, não acredita em muitas coisas que você for ouvindo, né? E realmente veja com os olhos de que, bom, peraí, respeite, né, a opinião das outras pessoas, respeite a cultura e não fique, às vezes, tendo esse tipo de preconceito que às vezes nem existe. Então, resumindo, seja, abrace a cultura. Abraça a cultura, esteja aberta para pensamentos novos. Legal, perfeito. E assim, né, como a gente falou no comecinho, culturas diferentes, elas vão te trazer coisas que vão ser mais fáceis você se acostumar, outras que você vai ter que trabalhar um pouquinho ali o seu dia a dia para que aquilo comece a se tornar parte da sua vida. E você tem uma história muito bacana, Fernanda. Foi muito legal conhecer a Fernanda vindo lá do Brasil e passando por esses 12 anos aí, foi muito bacana. E não é pouco tempo, hein? Com certeza. 12 anos, realmente é uma pessoa que... Eu vejo que você é uma pessoa bem forte mesmo, né? Exato. Tipo, só nessa conversa, porque, pô, a quantidade de coisas que você teve que passar aí, eu acho que tem muito aí que pensaria não ia duas conseguir, vezes. Que ia pensar 2 vezes. Parabéns. Parabéns. Fernanda, muito obrigado demais pelo seu tempo. Eu sei que você é uma pessoa bem ocupada, né? Foi difícil. Já estamos há 1 ano tentando marcar essa entrevista com a Fernanda. E abrimos com chave de ouro. Exatamente. Então, uma pessoa do Japão. Uma pessoa do Japão, bacana. Do outro lado do mundo, realmente está vivendo na gringa mesmo, né? Aquela vida na gringa. Então, obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter compartilhado tudo isso conosco. Espero que vocês que estão aí assistindo possam ter realmente aproveitado, né, as dicas também, as experiências e também segue lá, Fernanda, lá, vê as aventuras. Nanda _ando, né? Exatamente. Ponto, talvez, né? Não, a gente vai colocar tudo certinho. Todos. Ela tem 17 canais, né? Então é muita coisa, não dá pra levar todo. E quem quiser aprender japonês, o curso da Fernanda. Exatamente. Vale a pena aí, meu. É uma coisa que depois que eu aprender a falar português e inglês, eu vou tentar falar japonês. É isso aí. Quando eu estiver lá, quando eu falei, meu filho quer ir pro Japão, eu vou precisar aprender japonês e vou começar o seu curso, Fernanda. Não, e se eu for pro Japão, eu sei onde ficar também, né? Entendeu? Não tem mais 17 metros quadrados. Não é só 17 metros quadrados. Tem o guest room aqui em casa. Aí, opa! Não, perfeito. Obrigado, Fernanda. Tá ok? E, Obrigada. Pessoal, lembre-se de se inscrever no nosso canal, de curtir, compartilhar. Pô, entrevista fantástica. Os vídeos. A galera tem assistido. Os vídeos. Assiste uma parte, tal. Eu vou fazer outra coisa. Assiste, entrevista que nem essa, um bate-papo gostoso que nem esse, não é qualquer hora que a gente tem, né, na internet. Então, aproveita, se inscreve, curte, compartilha. E lembrando, vídeos novos todos os domingos, 6 horas da tarde, horário do Brasil, das 6 horas da manhã de segunda-feira no Japão. Acertei. 6 horas da manhã. Deve ser uns horários assim, mesmo. A Fernanda acabou de falar que faz as contas aí, então tá certo. Tá certo. Horas. Perfeito. É isso, são 12 horas, é bem fácil, né, da gente... Agora do Brasil são 9h30 da noite, aqui são 9h30 da manhã. É isso aí mesmo. Então, perfeito. Pessoal, a gente se encontra então no próximo episódio. É isso aí, valeu, até mais. Isso aí, forte abraço, galera. Bye, bye.